Você está há 12 semanas em dieta restrita, se sentindo flat e sua balança de bioimpedância insiste que seu percentual de gordura não mudou? Antes de zerar o carbo e arruinar seu shape, entenda, você pode estar sendo enganado pela tecnologia. Hoje vamos então colocar frente a frente a praticidade da bioimpedância doméstica contra o padrão ouro da densitometria óssea, o famoso DEXA. Vamos descobrir qual dessas métricas realmente dita o seu condicionamento físico ideal para subir no palco. E aí, beleza? Sou o personal Fábio Vilas Boas e esse é o seu canal de educação física baseada em ciência. Então fica comigo até o final para não errar mais na sua finalização. Já clica no botão de hype para ajudar o canal a crescer, deixa o like, ative o sininho e se inscreve. Se você busca os melhores suplementos para potencializar seus resultados, acessa o site da Max Titanium e não esquece de usar o cupom MAX10 Personal Fábio para ganhar 10% off, ou no site da Probiótica, usa e abusa do cupom Personal Fábio para ganhar aquele descontão de 15%. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados para você anotar e não se esquecer. Bora pro conteúdo, porque tempo é músculo. Mas afinal, por que essa obsessão pelo número do percentual de gordura pode ser o seu maior inimigo na contest prep? Vamos analisar então a ilusão da precisão. No fisiculturismo, a primeira obsessão de qualquer atleta em preparação para competições é o famigerado percentual de gordura corporal. Nós queremos números exatos, daí surge o clássico conflito, a praticidade extrema das balanças de bioimpedância que você tem no seu banheiro versus o prestígio clínico e o custo de um exame de densitometria óssea, o DEXA. O problema é que essa busca por um número exato pode gerar uma ansiedade desnecessária. Você precisa entender que o seu corpo não é matemático dia após dia durante um déficit calórico severo. Estudos mostram que o estresse psicológico gerado por flutuações falsas nos dados pode aumentar o cortisol, o que ironicamente causa uma retenção hídrica e atrapalha a queima de gordura. Imagina isso, como um simples copo d'água que você bebe antes de se pesar pode influenciar drasticamente os dados da bioimpedância, te fazendo acreditar que ganhou gordura da noite para o dia, prejudicando totalmente o seu desempenho mental e o foco na dieta no dia crucial. Essa oscilação não é gordura real, é apenas física e química básica acontecendo no seu corpo, mas que a máquina interpreta errado. E por que a água engana tanto essa máquina? Para entender isso, precisamos dissecar o conflito da corrente elétrica que a bioimpedância utiliza. Então vamos falar do conflito da corrente elétrica. Vamos falar tecnicamente, mas de forma simples para facilitar seu entendimento. Então, afinal de contas, como funciona a tecnologia da bioimpedância? Ela envia uma corrente elétrica bem fraca, de baixa intensidade, pelo seu corpo. A lógica é, a gordura tem pouca água, então oferece alta resistência à eletricidade. Já o músculo é cheio de água, então a eletricidade passa fácil, ela é de baixa resistência. O problema central é que a bioimpedância utiliza seus níveis de hidratação como um indicador direto de massa muscular magra. Se você está bem hidratado, a máquina acha que você tem mais músculos. Se você está em carb backloading, a estratégia de depleção de carboidratos ou usando diuréticos naturais da semana de pico, seus tecidos estão desidratados. Os pontos de falha específicos dos sensores de mão, que medem só o tronco superior, e de plataforma, que medem só as pernas, se tornam mais brutais durante um déficit calórico severo. Nesses estados, a resistência elétrica sobe muito porque não há água para conduzir a corrente. A balança lê essa alta resistência e calcula que você perdeu massa muscular e ganhou gordura, quando na verdade você só está depletado. Por isso que o seu café da manhã, o sódio da refeição anterior ou até o suplemento pré-treino que altera o fluxo sanguíneo e tornam essas leituras praticamente inúteis para atleta de elite que precisam de precisão cirúrgica na semana da competição. Se a bioimpedância falha tanto na volatilidade do fisiculturismo, o que faz o DEXA o tão falado padrão ouro? Vamos para a realidade clínica. Fica no vídeo porque os tópicos que virão a seguir serão muito importantes. Mas antes eu peço a sua ajuda. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal, porque isso ajuda o algoritmo a encaminhar isso para mais pessoas.
A realidade do padrão ouro, o DEXA. Agora entramos no território da ciência pura. A absorciometria dos raios-x de dupla energia, o exame DEXA, não usa eletricidade, nem depende do seu estado de hidratação momentâneo. Ele utiliza raio-x de baixa dosagem para escanear o seu corpo e ver literalmente o que é osso, o que é gordura e o que é tecido magro, músculos e órgãos nesse caso. A grande vantagem é como ele mapeia a densidade óssea e diferencia com precisão a gordura subcutânea, aquela gordura embaixo da pele, da gordura visceral oculta que fica entre os órgãos, algo que a bioimpedância jamais conseguiria fazer. É por isso que o DEXA frequentemente apresenta um número desapontante ou mais alto em comparação com as leituras otimistas das balanças domésticas. A balança de bioimpedância muitas vezes ignora a gordura visceral ou superestima a massa magra por causa da água total do corpo. O DEXA te dá a realidade nua e crua, mas atenção, até o padrão ouro tem suas limitações. O DEXA faz uma imagem 2D do seu corpo e usa algoritmos para estimar o volume 3D. Ele pode ter dificuldades em acompanhar as mudanças 3D sutis de uma transformação física muito rápida ou em indivíduos com densidade óssea muito fora do padrão, embora ainda seja infinitamente mais confiável que a bioimpedância para atletas. Sabendo dos prós e contras de cada um, como você, atleta ou praticante avançado, deve utilizar esses dados? Vamos montar uma estratégia de preparação orientada por dados reais. Então vamos à estratégia de preparação orientada por dados. Você precisa escolher a ferramenta certa com base na sua fase específica. Se você está em off-season, que é a fase de ganho de massa, chamado de bulking, a bioimpedância, se usada corretamente, pode ser útil. Mas como? Padronizando as condições de teste, sempre em jejum, após ir ao banheiro, sem ter treinado antes com o mesmo nível de hidratação percebido. Nessas condições, a linha de tendência, a média de várias semanas, é mais importante do que a variação de um único dígito de um dia isolado. Agora, se você está em contest prep, a fase de perda de gordura, o cutting, ou fase de peak week, a semana de pico, esqueça a bioimpedância. O DEXA, a 4 a 6 semanas, é melhor para validar se a perda de peso é gordura real e não músculo. Neste ano, a chave é a integração tecnológica. Então, eu recomendo utilizar aplicativos de monitoramento de saúde com inteligência artificial que sintetizam esses dados do DEXA e da bioimpedância com suas métricas de desempenho diárias, carga no treino, qualidade de sono, variabilidade de frequência cardíaca e tudo mais. A inteligência artificial consegue filtrar o ruído da desidratação da bioimpedância se tiver os dados macros do DEXA como base. Mas aqui vai o segredo dos grandes campeões e treinadores que a gente já bem conhece. A máquina nunca ganha do olho. Vamos aprender a dominar o espelho. Então o próximo tópico é muito importante que você assista. Mas antes, mais uma vez, dá uma ajuda com aquele like maroto e se inscreve se você ainda não se inscreveu, que isso ajuda o canal a crescer. Dominando o espelho e a métrica. Afinal de contas, por que treinadores profissionais de alto nível frequentemente priorizam simetria visual, a densidade percebida e a espessura da dobra cutânea usando o adipômetro em vez dos dados de qualquer máquina, seja da bioimpedância ou DEXA? Porque o juiz, na verdade, no palco não vai ver o seu lado do DEXA ou da bioimpedância. Na verdade, ele vai ver o seu look, simples assim. A retenção de água que quebra a bioimpedância pode ser exatamente o que te deixa com um aspecto de cheio e empedrado no palco, se estiver no lugar certo, que é dentro do músculo, é claro. Você deve usar ferramentas de composição corporal como um guia secundário, um validador de tendência, em vez do juiz final na sua prontidão para o palco. Desenvolva a intuição para saber quando confiar no equipamento e quando confiar no reflexo. Se o espelho mostra cortes profundos, vascularização e fibras musculares, mas a balança diz que o seu BF, o body fat, ou percentual de gordura, subiu, confie no espelho. A ciência nos dá a base, mas a prática do bodybuilding é uma arte de manipulação fisiológica que nenhuma máquina capta 100%. Em resumo, a bioimpedância é conveniente, mas muito volátil pela hidratação para ser usada na finalização.
Já o DEXA é o padrão ouro de precisão, mas não deve te causar ansiedade pré-palco. O melhor método é a combinação de dados de tendência com a avaliação visual criteriosa. E você? Qual método você costuma usar na sua preparação? Já foi enganado por uma balança de bioimpedância que te deixou desesperado na semana do show? Conta aqui nos comentários a sua experiência, eu quero saber e responder a todos. Se esse conteúdo educativo te ajudou a entender melhor como funciona o seu corpo e sua preparação, não esqueça de se inscrever, deixar aquele like maroto, ativar o sininho e dar uma hypada para não perder nenhuma aula baseada em ciência. Considere também se tornar membro da minha área de membros para ter acesso a conteúdos por apenas R$ 1,99 por mês. Não esquece também dos cupons de desconto para você comprar os melhores suplementos para botar o shape e deixar sua dieta em dia. No site da Max Titânio, use e abuse do cupom MAX10 Personal Fábio para ter 10% de desconto, ou melhor ainda, no site da Probiótica, use e abuse do cupom EUPRO Personal Fábio para ganhar 15% de desconto. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados. Se você gosta de vídeos curtos com dica rápida, direto ponto, eu estou também no Instagram, no TikTok e no Facebook. Tá tudo aí embaixo. Muito obrigado de coração por quem assistiu até aqui. Agora assiste o vídeo relacionado na tela final ou a playlist para você maratonar o meu canal e conhecer mais do meu trabalho. Um forte abraço, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.